Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje, o nosso convidado do seminário é o Felipe Ribeiro Tanso, da Skyfix. E ele vai apresentar um seminário sobre NASA Space Apps Challenge, desenvolvendo uma solução de IA para a detecção de manchas de óleo no oceano. O Felipe ele participou do NASA Space Apps Challenge e foi vencedor, junto com uma equipe com uma solução inovadora que usa IA para a detecção de manchas de óleo no oceano. Então, ele irá compartilhar a experiência dele no hackathon e discutir como competições como essa podem contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que promovem um mundo melhor e mais sustentável. E também vai apresentar os detalhes sobre a solução premiada, inclusive metodologia e funcionamento. Felipe, em nome do nosso programa, eu agradeço muito a sua participação, é uma experiência diferente para a gente. Espero que, com os nossos alunos, nós temos vários convidados de fora do programa hoje, aproveitem o contato e a experiência. Então, agradeço novamente e você pode iniciar quando quiser. Eu que agradeço, eu que agradeço o convite, a honra de poder estar fazendo essa apresentação aqui para vocês. Foi um momento muito especial da minha vida, essa competição e tudo que ela trouxe para mim. Então, espero que o pouco que eu contribuí aqui, que impacte positivamente na vida de vocês. Bom, vamos lá. Eu vou começar me apresentando, né? Eu sou bacharel em Design de Games pela Embi Morumbi, com extensão em Jogos 3D pela PUC, né? Um pouco diferente aí do que foi o resultado do projeto, que foi uma solução inteligência artificial, mas vocês vão entender um pouquinho mais por que eu tenho essa multidisciplinaridade, né? De conhecimentos e experiências, né? E habilidades. Tenho curso também em Big Data, Data Mining, Machine Learning pela FIAP, né, aqui dos cursos de curta duração, mas que tem um proveito enorme. Tenho conhecimento na área de marketing também, sou empreendedor e CEO, fundei a minha própria empresa, a Skyfix. E eu sou empreendedor, sou programador, sou designer, sou apaixonado por soluções criativas, experiências interativas. E aqui são alguns dos clientes que eu já atendi, construindo algumas experiências entre marcas e clientes, né? Então, eu crio experiências que geralmente agências de marketing tragam para mim como um desafio e como que a gente pode conectar melhor essas marcas e seus clientes. Essas são algumas participações em hackathons, não sei se todos aqui estão familiarizados com o que são hackathons, eu vou explicar também. Eu já tive né, até então 15 premiações já conquistadas, né? O NASA Space Apps foi uma das mais recentes, né? Além dessa premiação em 2019, eu tive também uma menção honrosa em 2021 com outro projeto de inteligência artificial também, que utiliza outro tipo de modelo. Bom, por que hackathons, né? A natureza da minha empresa, dos serviços que eu ofereço, fazem com que eu esteja em constante aprendizado, né? A tecnologia, a gente sabe que passa por inovação a cada minuto. Então, na parte criativa, eu preciso estar sempre antenado, sempre avançado com esses quesitos na questão de design, de criatividade, de inovação, qual é a tecnologia que, de repente, pode suprir melhor minha necessidade durante a criação de algum projeto, alguma experiência. Então, eu fui buscar isso através dos hackathons, né? Os hackathons, para mim, foi, né, desde 2014 eu participo e eles foram de forma sensacional na minha vida, agregaram muito conhecimento, inteligência artificial, né? O pouco conhecimento que eu tenho foi através de hackathons, né? E a experiência de estar em contato com pessoas, né, de diferentes segmentos, de diferentes áreas. Então, o hackathon, na verdade, ela é uma maratona de programação e de inovação, né? Essa brincadeira do nome do hack vem na questão de você solucionar algum tipo de problema de forma excepcional, né? E o tom vem do inglês de maratona. Então, o hackathon, na verdade, ele é um evento colaborativo, né? Ele tem um curto prazo, geralmente de duração de 1 a 3 dias, né? O objetivo dele é você solucionar problemas, né? E criar algo inovador, né? Que seja útil, independente do segmento, seja ele público ou privado,
questão ambiental, se você vai solucionar a questão ambiental ou se você vai solucionar um problema interno dentro da própria empresa. Então, ela une todas essas multidisciplinaridades de diferentes pessoas, né, com diferentes habilidades, com o mesmo objetivo, né? Então, o objetivo de ter essa curta duração é que seja algo intenso, né? E que a criatividade seja colocada à prova e tem como objetivo desenvolver protótipos funcionais ou a solução completa. Principalmente, a tecnologia está muito presente nesses tipos de entregas, justamente pela conta da escalabilidade do impacto que ela pode gerar. Mas um hackathon não é especificamente feito para programadores, para cientistas, né? Ele abraça diversos tipos de pessoas com habilidades diferentes, né? Seja ela um designer, seja ela um artista, seja ela um cientista, um pesquisador. Então, todos são bem-vindos a participar de hackathons, né? O próprio hackathon da NASA já teve jovens de 12 anos que venceram essa competição, né? E com projetos incríveis. Então, é uma ótima oportunidade para as pessoas se conectarem, aprenderem novas habilidades, trocarem conhecimentos, ideias, né? Enfim, basicamente, isso é o que é Hackathon. Então, fazendo recorte para o Space Apps Challenge, né? O que é o Space Apps Challenge? Ela é uma iniciativa internacional, né, promovida pela NASA desde 2012, e ela funciona justamente como uma maratona para desenvolver soluções e inovações, né, que são desafios propostos pela NASA, que eles encontram, né, no mundo, e também desafios que partem, por exemplo, das ODS da ONU, né, que são as Ordens de Desenvolvimento Sustentável, que isso acaba regindo bastante a questão de como que a gente pode tornar o mundo um lugar melhor, né? Não só o mundo, mas fora dele também. Então, a NASA ela acaba disponibilizando os dados gratuitos e abertos, que é uma das premissas do NASA Space Apps. Então, eles fornecem isso para que você consiga construir soluções com base no conhecimento e toda a exploração que eles já fizeram e já colheram de material. Bom, ela acontece mundialmente, sincronizado, claro que cada cidade, de acordo com o seu fuso horário, ela tem início ali no sábado pela manhã e se encerra no domingo, né, às 23h59. Então, basicamente, eu vou contar para vocês agora como foi essa edição que a gente venceu, que foi em 2019, né? Essa edição de 2019, ela teve mais de 29 mil participantes ao redor do mundo. Aconteceu em 221 locais, fora o online, né? Você consegue participar dessa competição de forma distante, também online, no conforto da sua casa. Não quer dizer que vai ser confortável, mas é uma premissa, na verdade, que é assim, né? Quanto mais de tempo você conseguir aproveitar no seu projeto, provavelmente mais avançada será a sua solução em relação aos outros projetos. Ela aconteceu em 71 países nesse ano, né? Foram 2.067 projetos inscritos. Inscritos não quer dizer que for a quantidade de projetos que de fato participaram, porque nem todos se submetem à avaliação dos especialistas da NASA, né? Claro que com esse funil de projetos, você tem, a princípio, 3 etapas, né, de avaliação. Como nós participamos de uma etapa regional, né, antes disso, nós fomos submetidos a uma avaliação por jurados aqui em São Paulo, né, em uma competição aí que tinha aproximadamente 400 pessoas selecionadas, e você formava equipes de até 5 pessoas, e nós precisamos vencer essa etapa para ser elegível a inscrever e ser avaliado pelos cientistas da NASA, né? Então, na segunda etapa, nós éramos avaliados pelos próprios organizadores do evento, que eram quem escreviam os desafios e avaliavam se a gente estava aderindo à proposta, né, que era dessa competição, que eu vou falar um pouco mais para vocês. E com base nisso, né, a gente se tornava finalista na terceira etapa, e essa etapa de finalista nós éramos avaliados pelos próprios cientistas
da NASA, né? As pessoas que estão à frente ali de diversos projetos de estudos espaciais ou não. Então, com base nisso, tinha esses 36 finalistas e cada vertical, tínhamos 6 verticais e nós fomos um dos vencedores globais, né, dessa competição, né? Então, essa competição tem um caráter, né, especial aí, porque quando a gente fala dos desafios em si, né, o NASA Space Apps, não existe um desafio em comum como muitos hackathons possuem, né? Eles abrem um leque aí de aproximadamente, pelo menos nessa edição aí de 2019, tinha umas 50 possibilidades de desafios que você poderia aderir com o seu projeto, né, de oferecer uma solução para esse desafio, para esse problema, né? E um único problema, ela pode se dividir em 5 ou 6 possibilidades de soluções diferentes. Então, nós passamos, né, a nossa equipe passou por muitos desafios, e o principal deles foi a escolha do desafio, né? O que a gente ia fazer, né? Como que a gente poderia contribuir para um mundo melhor dentro dos desafios propostos pela NASA nesse ano, que está disponível no site, vocês conseguem ter acesso, depois eu disponibilizo o link para vocês. Então, a escolha do desafio foi muito difícil, porque se a gente ainda não sabe o que quer fazer ou o que quer resolver, isso daí faz com que a gente perca muito tempo na hora de começar a trabalhar na solução, né? Eram 36 horas de desenvolvimento, né? Essa competição, ela tinha diversas etapas de entrega na regional. Então, nós tínhamos a etapa de ideia, né? Que era o que a gente iria fazer em si, a parte de conceitual. Nós tínhamos a parte de design também, que era uma das exigências na parte da entrega. E tinha o code review, para ver se de fato a gente estava fazendo uma entrega, né, fiel, né, que não era só conceitual ou só algum mockup. E partindo disso, né, nós tivemos também um desafio que, ao você, né, construir uma solução com inteligência artificial, é muito importante você ter um dataset. A gente esqueceu disso quando a gente começou a enfim, a começar a funilar o recorte, o problema que a gente queria solucionar, né? Então, vou falar um pouquinho do problema e depois eu volto nesse dataset para vocês entenderem qual que foi a complexidade que isso acabou se tornando durante a competição para a gente. Então, dentro desses recortes, uma das ODSs da ONU é que o ser humano, se eu não me engano, até 2030, consiga proteger as zonas costeiras ao redor do mundo de uma forma mais eficaz, né, ambientalmente falando. E dentro desse recorte, nós, em 2019, não sei se vocês se recordam, teve uma das maiores tragédias ambientais brasileiras, né, que foi o vazamento de óleo no oceano, e ela acabou atingindo centenas de praias, né, em 2019, assim, e foi um episódio muito particular, porque me afetou bastante, né? A gente via isso, as notícias, e às vezes a gente nem tem noção do impacto socioeconômico e ambiental que uma tragédia dessas pode causar na vida de milhares e milhões de pessoas, né? E esse episódio em si, depois das investigações, elas acabaram concluindo da onde, né, que havia sido causado esse acidente, né, através do petroleiro Bobolina. E não só isso, né? Quando a gente tomou conhecimento do que estava acontecendo, esse óleo ele já estava na praia, né? Não teve nenhuma medida antecipada para diminuir os impactos que esse episódio causou, né? Quando a gente soube, ele já estava na nossa porta, né? E, enfim, ele, né, foi um episódio, como eu disse para vocês, de uma tragédia muito grande. Ele atingiu cerca de uma área litorânea aí de 4.334 quilômetros, né, uma fonte do IBAMA, que isso foi calculado até o dia, se não me engano, dia 22 de novembro de 2019, né, atingiu 11 estados, né, do Nordeste e Sudeste, 120 municípios, 724 localidades. Foi um impacto, assim, economicamente falando, de bilhões, na verdade, para o socioeconomia,
por mais que eles tivessem sido multados na época aí, que para recuperar teoricamente essas praias teve um custo de 188 milhões de reais, né? Então, essa é a Praia do Forte, é uma praia que eu estive pessoalmente, né? Então ela tem um significado muito especial antes e depois desse episódio, né? Do impacto que ele teve. Então é algo muito triste de se ver, né? Eu coloco essa imagem assim para as pessoas se sensibilizarem, né? Às vezes a gente fala do problema, mas é muito diferente quando você se depara frente a ele, né? Então eram algumas imagens bem repugnantes assim que a gente via durante essa tragédia, né? Então, qual que foi nosso objetivo a partir desse problema, que era um problema real, né? Era uma dor que estava acontecendo, né? E afetando principalmente o Brasil, mas não quer dizer que ela não seja uma dor a nível mundial, né? Já tivemos diversos tipos de problemas referentes a vazamentos de óleo no oceano. Então, o nosso objetivo era, né? Como que a gente poderia identificar de forma precoce esses vazamentos de óleo, né? Como que a gente poderia diminuir o impacto ambiental? Seria muita presunção a gente falar, como que a gente consegue evitar? Evitar, provavelmente a gente não vai conseguir, mas como que a gente pode diminuir os efeitos colaterais que um episódio desse pode acontecer? Então, aqui eu trago alguns dados para vocês, né, da pesquisa que a gente fez na época, né? Hoje, provavelmente, esse número seja ainda maior, mas 37% da população global vive em regiões costeiras, né? E é uma economia, né? Quando a gente fala do oceano, é uma economia que movimenta de 3 a 6 trilhões de dólares por ano, né? E a gente, né, muitas pessoas não falam, mas quem vive nessas zonas costeiras, ela depende fundamentalmente, às vezes, da própria alimentação. Em muitas regiões, a própria alimentação é fruto da pesca, que é também o trabalho deles, né, de muitas pessoas que trabalham nessas regiões e emprega mais de 280 milhões de pessoas globalmente, né? Então, como que a gente poderia fazer isso, né? Então, a gente trouxe a questão de como que a gente poderia identificar precocemente o vazamento de óleo no oceano e como que a gente poderia acelerar, né, o tempo de resposta pelos órgãos responsáveis pela gestão, seja do meio ambiente ou em outro órgão específico, né? Com isso nasceu Poseidon. Poseidon, ela é uma API, né? O nosso objetivo era construir uma API que ela pudesse ser utilizada por outros serviços, né? Outros aplicativos, outros softwares, que ele seria capaz de identificar manchas de óleo no oceano utilizando inteligência artificial, né? E as imagens que eram capturadas via satélite, né? Então, basicamente, a gente tinha as imagens via satélite. O ideal seria fazer um recorte nessas imagens, né? E trazê-la para a nossa API, para ela ser consumida e dar a probabilidade, né, a assertividade de aquilo ali ser uma mancha de óleo ou não e acabar alertando os órgãos competentes, né? Então, aqui são algumas telas que a gente fez de um aplicativo consumindo, né, essa API nossa. Então, a ideia era que ela pudesse ser uma API que, a nível regional, né, ela também pudesse ser útil, né? Então, vamos supor que um governo, um município específico, ele gostaria de monitorar a sua zona costeira, né? A ideia era com que ele pudesse fazer esse mapeamento, essa geolocalização específica, né? E poder, a partir disso, né, receber alertas relacionados a essa zona costeira através das imagens via satélite, né? Com base nisso, claro, existem diversos desafios, né? Que uma imagem de satélite era muito pesada, tem a questão do tempo de você consumir esse tipo de arquivo. Então, esse era o objetivo de repente filtrar, né, essa região, essa área, até mesmo para tornar o custo disso algo mais viável, né, como um projeto de fato rolando, né? Então, com base nisso, nós utilizamos diversos
né, diversas tecnologias, linguagens para dar esse suporte, né, para a gente. Então, nós utilizamos Python para desenvolver a inteligência artificial, né? O React a gente acabou utilizando para fazer o front-end dessa solução, e o back-end foi em Node.js, né? Não sei se vocês estão familiarizados, mas são linguagens de programação, plataformas que conseguem dar todo esse suporte no desenvolvimento de um aplicativo ou uma solução tecnológica, né? E aqui são algumas bibliotecas que a gente acabou utilizando para fazer a construção, né, dessa inteligência. A rede neural que nós utilizamos foi a ResNet, né, que é uma inteligência artificial baseada em redes neurais, basicamente. Ela se constrói a partir de células, né, na pirâmide do córtex cerebral. Então, elas conseguem, através de atalhos ou saltos de ligações, né, vamos assim dizer, se moverem sobre várias camadas, né? Então, essa foi a principal escolha da gente estar utilizando esse tipo de modelo para esse tipo de solução, né? O problema maior que a gente tinha seria o problema do gradiente de fuga, né? Que ele é muito comum, né, como eu posso dizer, na comunidade de aprendizagem profunda, né, que quem trabalha com ciência de dados acaba entendendo um pouco mais a respeito, né? Então, esses problemas, eles são frequentes, e quando a gente acaba treinando as redes neurais artificiais, envolvendo retropropagação e aprendizagem com a base, né, no gradiente, vamos colocar dessa forma. Quando eu disse para vocês que a gente tinha um problema, né, inicial, que era um dos desafios, era o dataset. Porque o que acontecia? Para a gente treinar esse modelo de inteligência, nós tínhamos muito pouco tempo para trazer e tratar dados e imagens, né, que pudessem dar esse suporte a esse aprendizagem de máquina, né, que ele pudesse aprender, entender o que é de fato uma mancha de óleo no oceano, né, como que ela se apresenta visualmente, né, falando através das imagens capturadas via satélite. Então, o nosso desafio era como que a gente consegue em tão pouco tempo, né? Velocidade de internet foi um problema para a gente. Então, como que a gente conseguia reunir esses dados, construir um dataset com base nisso, que pudesse, né, ser parte da construção dessa inteligência. Com base nisso, né, nós localizamos um artigo feito por um instituto de pesquisa grego, né? Eu consegui entrar em contato com um pesquisador, né? Esse foi um dos desafios, né? Eu consegui entrar em contato com ele e consegui acesso ao dataset utilizado na pesquisa dele, né? No artigo científico que ele construiu. Então, esse dataset ele era enorme, enorme, de diversos episódios que já aconteceram mundialmente, né, de vazamento de óleo, não só capturado por satélites relacionado à NASA, mas agências espaciais, elas acabam colaborando entre si, né, e fornecendo acesso ao que eles já capturaram também. Então, tinha um satélite específico europeu, né, da Agência Espacial Europeia, que ele acabava registrando muitos episódios na região ali da Europa e Ásia ali também. Então, a gente conseguiu ter acesso a esse dataset. Foi muito difícil conseguir baixar esses dados, porque não sei por que a gente não consegue baixar direto lá da Grécia, no servidor do Instituto, esses dados. Então, a gente teve que fazer com que um amigo nosso em Londres fizesse o download, subisse novamente um outro servidor para poder compartilhar com a gente e a gente conseguir usar esses dados para criar nossa inteligência artificial. Então, essa foi um dos principais desafios que, se não fosse por isso, dificilmente a gente conseguiria treinar essa inteligência artificial. A gente até teve que assinar um termo de confidencialidade, né, com essas imagens, né, para ela não cair, né, publicamente, ser utilizada em diversos outros projetos, comercialmente falando, né? A proposta do Space Apps, ela tem principalmente o intuito de
de melhorar a vida do homem na Terra ou fora dela, né? Então, ela tem um caráter social por trás e sempre que a gente participa dela, a gente, claro que isso pode se tornar um projeto comercialmente viável, né? Mas o objetivo principal é a empatia, né? É a gente procurar solucionar um problema real, inspirar outras pessoas também a construir soluções semelhantes, né? Não tenho dúvida que talvez antes ou depois disso não tenha se criado outros projetos semelhantes. Então, esse dataset foi fundamental para a gente, foi uma conquista muito boa e assim, é admirável, né? Porque alguns dos desafios ao treinar essa inteligência artificial que a gente teve era a questão dos bioluminosos, né? A gente tem uma imagem, né, que a gente olha no computador, ela tem 3 parâmetros, que é o RGB, que são as cores, né, com que essa imagem se apresenta para a gente, né? A gente tem o vermelho, tem o verde, tem o azul, né? E assim que elas conseguem fazer essa combinação de cores e se apresentar para a gente. As imagens de satélite, elas possuem, além dessas 3 parâmetros, ela possui um parâmetro do infravermelho, que foi principalmente o que nós utilizamos, né, para poder eliminar falsos positivos ali e treinar um pouco melhor a nossa inteligência artificial. Então, uns dos desafios, né, era, por exemplo, excluir sombras de nuvem, né, navios, plânctons bioluminosos que acabavam interferindo na qualidade, na assertividade ali da nossa inteligência, né? Isso foi algo bem difícil de fazer. A gente teve que adicionar umas 2 ou 3 camadas para conseguir fazer com que eliminasse esse tipo de interferência, né, no resultado. Não quer dizer, claro, que não seja difícil, é difícil, né? Isso acaba, né, tirando bastante da acurácia do modelo, né, da assertividade, mas esse tipo de solução de modelo, principalmente utilizando o ResNet, foi o que melhor se aplicou à nossa solução naquele momento, que foi ali em 2019, né? E que eventualmente em 2020 a gente teria o resultado dessa competição. Então, basicamente, essa foi os principais desafios, né, que a gente acabou encontrando ao desenvolver esse modelo. Então, aqui são algumas imagens, né, que a gente acabou utilizando para treinar o nosso modelo, né, de episódios que já aconteceram no mundo em diversos anos. Então, essas são os resultados. À direita tem os resultados das imagens após esse tratamento, né, após ter feito esse modelo. E aqui são imagens com base desse dataset à esquerda, são imagens do dataset que a gente acabou encontrando, né? Com isso, né, com esse projeto, a gente acabou conquistando a categoria de impacto galáctico, né, que é a solução, né, segundo a definição do SpaceX Challenge, é a solução com maior potencial para melhorar a vida na Terra, né, ou fora dela. E, ao meu ver, assim, para mim, as 6 categorias são incríveis, né? A gente tem como melhor uso de hardware, melhor conceito, que capta o coração das pessoas, e esse o impacto galáctico, antes mesmo de se inscrever, era coincidentemente, era a categoria que eu achava que era incrível, né? E que inicialmente a gente nem pensou que poderia chegar tão longe nessa competição, né? Essa daqui é a equipe, né, que fez parte. Então, nós temos o Ariel, o Eduardo, eu, a Joana e o Ricardo, né? Aqui tem um QR Code que, se vocês quiserem escanear, vocês conseguem acessar a página do projeto que foi submetido, né? Lá tem muito mais detalhes, tem acesso a documentos, tudo bem descrito, né? Ele está em inglês, mas vocês conseguem utilizar o recurso de tradução para quem não tiver familiarizado com a língua do inglês, mas dá para traduzir pelo próprio navegador. Com base nisso, nós recebemos um convite para conhecer a sede da NASA em Washington, D.C., nos Estados Unidos. A viagem ela teve que ser adiada por conta da pandemia, né? Era em 2020 para acontecer essa viagem, acabou acontecendo agora em 2023, então foram 3 anos aí de espera, né, para a gente ter
essa visita e ter contato com os cientistas, né, cientistas que são responsáveis por diversos estudos, por exemplo, o telescópio Webb, né, foi um deles que foi magnífico, né? Então a gente pôde ter um contato um pouco mais próximo com a NASA e como que a gente poderia contribuir com eles cada vez mais, né? Então aqui foi uma foto que foi registrada nessa viagem, né? Inclusive o responsável pelo projeto Web que eu mencionei para vocês está à direita. E, né, fazendo uma conclusão, né, claro que a gente pode abrir aí espaço para perguntas, conversas, mas o que foi determinante, né, para mim, eu acho que tanto essa conquista como a performance em diversos outros hackathons, né, como eu mencionei, eu tenho premiação em 15, ao menos 15 hackathons, né, em diferentes tipos de premiação, seja primeiro, segundo ou terceiro colocado. Isso não vem ao caso, tanto ao caso a premiação, mas sim o reconhecimento. Então, nessa competição específica da NASA, eu acho que foi a questão de estar determinado, foi a principal, né? Quando eu entrei nessa competição, eu, claro, não imaginava o impacto mundial que isso ia ter, eu estava focado apenas nacionalmente, aqui, regionalmente, que era a primeira etapa, então eu estava muito determinado a construir algo que pudesse ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que a parte de empatia, né? É uma coisa que acaba contribuindo bastante na hora de se criar um projeto, seja ele tecnológico ou não, né? Às vezes a gente tem só na nossa cabeça o que é o melhor para o outro, mas você não tem contato, né? Você não vai ver o problema, você não se depara com ele, você tem que ter o trabalho, fazer o trabalho de empatia, né? Que a área de design pede bastante isso, que é você se colocar no lugar do outro e tentar construir algo que seja para o outro e não para você, né? Então, acho que essa é uma das principais características que permite você construir uma solução que resolva de fato algum problema, né? A iniciativa pessoal, né, eu digo que é, por exemplo, quando a gente teve esse problema do dataset, né, a gente fala, não encontra, eu fiz uma pesquisa no Google e não achei nada, então é ir um pouco além, né? Não é só uma pesquisa, não é duas, três ou quatro pesquisas, não é ir no YouTube, não encontrei um resultado aqui, né? É você ter essa parte criativa de como você consegue fazer isso, né? E de fato ir atrás e perguntar, né? Eu nunca imaginei que eu estaria entrando em contato, né, com um grego, um cientista grego, né? Eu tive que ler o artigo dele para ver se de fato fazia sentido entrar em contato com ele, né? Então, foi algo muito difícil. Isso aconteceu durante a madrugada, né? Teve os problemas de fuso horário, enfim. Teriam vários motivos para eu virar e falar, não, vamos criar outra solução, né? Vamos pensar em outra alternativa. Então, é a questão de você estar determinado, você ter iniciativa, né? Não é fácil, né? Participar dessas competições não é fácil, né? Então, teve a questão do timing também, né? Isso contribuiu bastante, imagino que para avaliação, pelo menos na etapa regional, né? Isso teve um apelo, né? O problema, o recorte dele era algo que estava acontecendo, que era real, né? Então, eu não precisei gastar muito tempo explicando o problema, porque ele já estava na nossa porta. Então, o timing foi muito importante, era um problema real, né? A gente estava sofrendo com isso. Eu trouxe impactos, né, financeiros que teve nessas regiões, porque não afetou só a área de quem trabalha, né, mas afetou o turismo, afetou a socioeconomia, afetou a alimentação, afetou em diversas formas, né, e principalmente na questão ambiental, que aí, né, não tem nem como contabilizar isso. Tem a questão de resiliência, né? Resiliência é algo muito importante durante essas competições, porque a gente fica submetido a muito estresse, né, na hora de construir um protótipo, né, funcional. Então, né, essa competição específica, em determinado momento, a gente não tinha internet, né? Caiu a internet, então a gente tinha que trabalhar tudo localmente, isso, para construir essa solução. E, né, uma das alternativas foi a gente fazer o compartilhamento de internet pelo celular, né? Foi esgotando o pacote de dados de cada um da equipe, a gente ia trocando o aparelho.
para conseguir, a gente só ligava e compartilhava quando era necessário para fazer alguma compilação no projeto. E, claro, a positividade, né? Você tem que estar acreditando no que você está fazendo, né? Todos os hackathons que eu entrei determinado, que eu estava com pensamento positivo, eu estava otimista, foram hackathons em que eu tive boa performance, né? A partir do momento que eu começava a duvidar do que eu estava construindo, de qual era a solução, né, que eu estava propondo, se de fato ela ajudava alguém a não, dúvida abre espaço para muitas questões e a gente fica preso a elas e não consegue responder e começa a falhar. Então, eu acho que o otimismo é uma característica que tem que ter, né? E eu trago essa reflexão até dessa frase do Juscelino Kubitschek, que é: o otimista pode até errar, mas o pessimista ele já começa errando, né? Então, a gente sempre tem problemas em equipes multidisciplinares, né? No trabalho, na escola, na faculdade, das pessoas que elas estão sempre dando do contra ali, mas nunca estão buscando a solução, né? Então, quando você perde tempo justificando, você perde tempo de estar construindo algo de fato que faça a diferença. E, gente, basicamente é isso. Né? Eu deixo meus contatos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, tenho o maior prazer de responder, de se comunicar. Quem me conhece sabe que eu sou bem acessível referente a isso, né? Não tenho medo. Obrigado, Felipe. Obrigado pela apresentação. O microfone está ligado? Está ligado. A gente vai passar perguntas. Eu queria passar a primeira, que é a seguinte: como é que você ficou sabendo desse hackathon? Bom, aí que tá, né? O hackathon da NASA, né? Se eu não me engano, ele começou a ter regionalmente aqui no Brasil 2 anos antes, foi em 2017, se não me engano, o primeiro, depois 2018 e eventualmente o 2019. Por participar de hackathons, né? Tinha um rapaz, né, que eu conheço, que é um programador muito bom mesmo, e eu soube, né, nesses eventos que ele já tinha tido um bom posicionamento numa competição como essa, semelhante, né, que era da NASA também, né, eu não entendia como, mas quando eu olhei, né, para isso, eu falei: caramba, eu quero ser esse cara também, eu quero ter esse prestígio que ele tem. Então, a princípio, foi a partir de estar em eventos como esse, né? Hoje, é uma competição, o NASA Space Apps, ele está acontecendo em diversas cidades do Brasil, né, com uma divulgação um pouco melhor, né? Então, para a gente saber esse tipo de competição, o principal é começar a pesquisar no Google, que na hora ele vai te mandar. Começa a consumir esse tipo de conteúdo, você vai receber com certeza link patrocinado de competições semelhantes, né? Então, ela acontece em diversas cidades, tem São José dos Campos, Salvador, São Paulo, né? Tem ao redor do Brasil inteiro. Legal. Eu vou passar, então, agora para o Luan. Luan, que levantou a mão, e depois tem mais pessoas que fizeram perguntas no chat, elas são convidadas a fazer diretamente. Vamos lá, Luan. Olá, Felipe. Boa Oi, tarde. Luan, Tudo bem? tudo bem? Felipe, muito obrigado pelo seminário. É, eu tenho uma dúvida, porque eu acho muito interessante, né, a participação de hackathons, assim, e eu queria saber se, eu não sei se você chegou a mostrar, mas eu queria saber se existe alguma plataforma onde eu possa ver onde está tendo hackathon e quais dicas você dá para quem quer começar a fazer hackathon e participar. E também, assim, uma segunda pergunta é como organizar um hackathon também? Que dica você daria? Ah, perfeito, vamos lá. Organizar um hackathon, eu de fato não organizei, já recebi alguns convites, estou considerando bastante. É bem provável que ainda esse ano eu acabe fazendo parte da organização de um hackathon, principalmente relacionado a Space Apps, né? Então, já de imediato, eu já faço o convite a todos que, né, quiserem participar. Eu ia já abrir um link aqui para pelo menos ter o contato com vocês. Eu acho que eu posso fazer isso no Drive para vocês se inscreverem, né? Não existe uma plataforma hoje, né? Hoje existe algumas empresas, né, que estão à frente, né, de organizações de hackathons. Você tem a Innova Action. Eu posso compartilhar tudo isso com vocês. Eu posso abrir um link e reunir todas essas informações.
Você tem Nova Action, você tem Hackathon Brasil, você tem a própria organização dos Space Apps, né? Com diversos organizadores. E, claro, antigamente uma empresa que organizava muitos hackathons, que era a Xiaomi, né? Tem um vídeo até no YouTube com uma entrevista que eu dei para eles. Eles organizavam diversos hackathons, principalmente privados, né? Então, a realidade é que não tem uma plataforma, né? O que eu recomendaria seria, a princípio, começar a seguir as hashtags, né? Você consegue fazer isso em diversas plataformas de redes sociais. Então, você tem Instagram, você tem o LinkedIn, né? Que eu acho que hoje são os principais, né? Para você estar em contato com esse tipo de conteúdo. E colocar para seguir as hashtags. Dificilmente quem compartilhar alguma coisa. É uma dificuldade que eu tinha também na época. Às vezes, quando eu via que tinha um hackathon interessante, já tinha passado do prazo, né? Então, tinha um hackathon, por exemplo, da Globo, que acontecia dentro da casa do BBB, que eu me inscrevi desde 2016, e eu nunca consegui ser selecionado para eles, né? Até que, quando eu ganhei a competição da NASA, falei, olha, acho que agora vai dar sorte. Veio a pandemia, deixou de ter esse hackathon, né? Já fiz apelo para eles, mas que era algo muito legal. Então, basicamente é seguir o conteúdo, dá para ver no Google, mas às vezes o Google demora para indexar sites, né? Então, é muita pesquisa, de fato, tornar isso uma prática, né? Eu vou reunir depois esses links, eu posso abrir um link, a gente compartilha. Pode ser, ou Rafael? O que você passar, eu me comprometo a compartilhar com o pessoal, e a gente também tem o costume de publicar o vídeo editado no YouTube, eu coloco os comentários lá também. Perfeito, perfeito. Então, acho que vai ser a melhor forma da gente se manter, e eu posso tornar isso um compromisso pessoal também, de compartilhar com vocês sempre que eu saber de alguma novidade. Certo? Eu repasso o pessoal aqui. Muito obrigado. Por favor, muito obrigado mesmo. Eu vou seguir as hashtags, essa ideia também foi muito legal. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Vou ficar de olho Sim. nas duas aí. Muito obrigado. E eu acabei de ver que eu não respondi a sua segunda pergunta, que era como organizar um hackathon, né? O hackathon, a questão é como você pode tornar a experiência para quem está participando, né? Começa por aí. Então, você tem a organização de ter mentores, né? Especialistas, mentores que sejam qualificados para dar a mentoria, ajudar essas equipes elas não se desmotivarem durante um hackathon, porque tem muito estresse, né? Tem a parte da seleção, querendo ou não, do hackathon, né? Tem hackathons que você pode ter muitos inscritos e talvez a sua infraestrutura não dê conta de atender bem todas essas pessoas. Então, isso é uma das coisas que tem que ser levado em consideração. Claro, prover necessidades básicas, né, para alguém que está ali trabalhando durante 36 horas sem dormir. Então, alimentação, ter um cuidado que eu falo da empatia, né? Então, oferecer alimentação, você ter o cuidado, a atenção, né, que tem que ser regular, né? Você não pode abandonar durante a madrugada, todo mundo vai dormir, deixa o cara trabalhando no projeto lá e correndo o risco dele se frustrar durante esse processo, né? Então, eu acho que fazendo com o coração, o pouco que você fizer já vai ter um impacto enorme, né? Eu já vi hackathons com uma infraestrutura muito melhor, muito menor, tendo soluções muito mais eficazes, né? E tendo um impacto na vida pessoal de cada um ali muito melhor do que hackathons que o pessoal tentava colocar muito dinheiro em infraestrutura e tudo mais, e não fazia o básico, que era cuidar das pessoas, né? Então, basicamente é isso. Essas são algumas dicas aí. Nossa, muito obrigado. Anotadíssima cada uma delas aqui, viu? Obrigado. Se eu puder fazer um comentário antes de passar para a próxima pergunta, o INPE tem uma experiência em fazer hackathons com uma escala diferente. Nós temos o hackathon dos CubeSats, que tem inclusive essa parte artística todinha durante um evento que é feito pela pós-graduação em Engenharia Espacial. E a gente sempre da computação aplicada, nós somos outro programa, a gente colabora. E eu estou tentando incentivar os nossos alunos a promover um hackathon também, porque uma natureza que nós temos no INPE, a quantidade de dados que a gente usa para monitorar o espaço, monitorar a Terra, é uma quantidade absurda de dados. E às vezes a gente quer até para envolver as pessoas nisso, não necessariamente para resolver o problema para a gente, mas para
motivar as pessoas para entenderem melhor o trabalho do INPE, a gente tenta fomentar esses hackathons. Antes da pandemia, nós tivemos um hackathon local aqui num dia só. Tivemos uma aula de manhã, depois o pessoal sentou e programou só para pegar a prática sobre avaliação de áreas queimadas. E dos pedidos que nós temos dos colegas que trabalham com isso é da gente ter um pacote de hackathon pronto que a gente possa promover. Então, aos alunos da CAP que estão online, a gente vai tentar fazer isso. Nós vamos conversar até com o Felipe para ajudar na divulgação disso e tentar fazer um pouco de barulho para atrair as pessoas para a missão do INPE. Eu queria agora passar para a professora. Sensacional, até justamente por conta disso, os dados que o INPE tem pode promover soluções, né, muito grandes, de impacto enorme, né, e fazendo mais um adendo ao que eu falei, a questão das necessidades, o hackathon ele precisa ser inclusivo, né? Então, às vezes a ideia parte de alguém que você menos espera, às vezes ela está dentro de casa, sua avó ela vai fazer um comentário que vai dar aquela fagulha, a centelha, que é o que às vezes um engenheiro precisa, o que um designer precisa, o que um programador, um cientista de dados. Então ele precisa ser inclusivo, ele precisa abraçar todos. Então é justamente esse barulho, é começar a gente convidar quem está próximo do nosso círculo, que de repente pode contribuir, né? Então, eu acho que essa é mais uma característica importante no hackathon. Obrigado. Eu queria passar para a próxima pergunta agora. Eu acho que o Matheus fez algumas perguntas. Eu estou olhando no chat aqui, mas quem quiser levantar a mão, esteja em frente. Matheus, acho que você é o próximo. Tá. Olá, boa tarde. Oi, Eu vou boa ler tarde. o que eu fiz. É prazer em conhecê-lo, Felipe. É muito interessante o trabalho que vocês fizeram. Eu vejo um grande potencial em produto final para monitoramento de óleo derramado no oceano. A minha pergunta é sobre se vocês... Eu tenho três, na verdade. Essa é a primeira. A outra está lá embaixo. A primeira é: vocês têm usado algum serviço de processamento em nuvem para o funcionamento do aplicativo? A princípio, a gente rodou em notebook, né, esse modelo, e o cientista de dados da equipe, que é o Ricardo Ramos, né, na época, ele trabalhava na IBM. Então, a gente tinha acesso a alguns recursos, né, que a IBM, se não me engano, antes era o Watson, agora ela mudou o nome do programa e das ferramentas dela. Então, provavelmente a gente usou uma forma mista, né, de rodar esse serviço, né, para treinar e tudo mais. Então, se eu não me engano, a gente usou na época principalmente a plataforma da IBM. Muito bom. A segunda questão é sobre a rede neural que vocês utilizaram. Foi uma rede neural para segmentação semântica ou de classificação contextual? Por exemplo, você tem óleo ou não tem óleo na imagem? Ela era justamente para saber se tinha ou se não tinha e qual a probabilidade, né? A acurácia era bem difícil da gente conseguir uma acurácia alta nesse tipo de modelo, porque não é muito claro, né, o que é de fato óleo ou não. Você tinha a questão dos plânctons bioluminosos, né? Então, quando comparado, né, com as manchas de óleo, eles se assemelhavam bastante ao resultado e essa classificação. Então, basicamente era isso. A gente acabou optando pela ResNet, né, como modelo a princípio. Eu fico realmente imaginando que, além disso, né, desse fotobiológico que pode ter na água, outros objetos, embarcações, sei lá, talvez... Ou Sim, outra coisa também, né, sei lá, algum animal boiando. Algum sim. animal... Isso. Se eu não me engano, numa das imagens que eu passei lá atrás, ela tinha uns pontinhos vermelhos, então se tinha a questão de iluminação, né? Embarcações, ele chegou até a identificar também esse modelo. Embarcações, ela tem uma forma assim, um pouco mais definida, né? Porque o que acontece? A mancha de óleo, dependendo da corrente marítima que ela pega, ela começa a se assemelhar visualmente de uma outra forma. Isso a gente não consegue
é uma variável enorme, né? Não dá para a gente saber. Então, de acordo com o fluxo da água, né, das correntes marítimas, as formas que ela se apresentava eram bem diferentes, né? Nesse dataset, inclusive, era uma das coisas que a gente ficava mais confuso. A gente falava, nossa, como que a gente vai vai fazer isso acontecer, né? E tem a questão das nuvens, né? As nuvens elas estão acima do mar, então a gente tinha que excluir elas, só que dependendo da imagem, você não conseguia ver através dela, né? Então era uma parte do dado que a gente acabava, da imagem que a gente acabava perdendo, né? Então Ah, essa foi um outro desafio, né? Nessas classificações. Ela classificava a nuvem como um falso positivo. entendi. Então eram dados ópticos, afinal. Sim, sim. Legal. E então, com base nesse desafio de detectar o óleo, entre outros objetos e outros tipos de textura que pode ter na água, vocês também classificavam eles? A rede de vocês estava treinada para classificar esses outros objetos além do óleo? Ela conseguia identificar a nuvem, é, a questão de embarcações também, porque em algum momento a gente teve uma brilhante ideia de falar, nossa, e se a gente cruzasse com os dados de navegação dos barcos e pudesse ser ainda mais assertivo, de repente, no responsável por um episódio como esse, né? Então, só que, claro, era algo absurdo de ser feito, né? Nessa quantidade de tempo, mas isso passou pela nossa cabeça, né? Ela fazia essa, essa análise e identificava esses outros itens, né? A princípio eram três mesmo, era nuvem, ó, a questão do óleo e embarcações. Muito bom. Parabéns, Felipe. Você e toda a equipe envolvida. Espero que possa ser um produto final e que mais features venham e essa integração também com outras fontes de dados para ter uma precisão na identificação desse óleo. Parabéns. Obrigado. Inclusive o Brasil teve o lançamento de um satélite posterior, né, principalmente para monitoramento, se eu não me engano, se me corrige, Rafael, justamente a questão de queimadas, né, na Amazônia, se eu não me engano, teve um lançamento de um satélite, enfim. Você tem novos recursos hoje, de 3 anos para cá, né? Você teve a questão até de um lançamento recentemente, né, em parceria, se eu não me engano, entre Brasil e Coreia do Sul, acho que um lançamento de um foguete aqui do Brasil. Então, a questão espacial está cada vez a exploração, né? A gente está conseguindo, né, através da base de Alcântara, fazer cada vez mais, conquistar mais coisas, né? Então, inclusive a questão de monitoramento de, né, fazer essa questão com fogos, né, de queimadas era uma das primeiras ideias que a gente teve nessa competição, né, que a gente queria fazer isso. Que também naquele ano ali a gente tinha acontecido diversos episódios e a gente pensou que isso poderia ser algo bem relevante também. Obrigado. Felipe, nós temos duas perguntas aqui do pessoal sobre o artigo do grego. O artigo do pesquisador grego, você mencionou, eu acho que é o Marius Kristanitis, que ele publicou Ele um data. mesmo. Então, as duas referências, o pessoal que fez a pergunta, eu coloquei no chat aqui dentro, e vou colocar também, daqui a pouco, o link para o artigo dele. Mas é um pessoal bem aberto. Eu também entrei em contato com ele atrás, mas você tem que fazer um acordo, né, para baixar os dados. Mas aí Sim. são quase meio gigabyte de dados, mais ou menos organizados. Então, ler o paper é imprescindível para entender o que tem lá dentro. Certo? É ele mesmo. Inclusive, era até para estar aqui, eu acho que ficou na versão beta da apresentação, mas tem um link vou voltar até aqui, que tem um link daqui no projeto, né, referente ao artigo dele também, né, e o nome dele. Legal. Então, eu peço ao pessoal que deu uma olhada, que estava com a dúvida do artigo, as duas referências que ele passou para mim, inclusive, que fazem parte do acordo. Quando a gente baixa os dados, tem que usar as referências. Nós temos ainda algumas perguntas, nós temos algum tempo. Gostaria de abrir, então. Nós temos aqui uma pergunta do Matheus. Wander,
Wander, você quer falar diretamente? O Wander perguntou da operação do aplicativo, quais são os satélites consultados? Nós tivemos, deixa eu ver aqui, que esse daqui eu preciso de uma cola. Teve o Copernicus Sentinel-1, né? A base de dados, principalmente do dataset, a gente tem... deixa eu checar aqui. A gente acabou pegando através do... eu vou passar o link para vocês, mas é o EMSA, que é da Europa, né, para encontrar... a gente cruzou as informações de vazamento de dados, né, de vazamento de óleo nos oceanos, né, esses eventos que aconteceram. Então, é um site emsa.europa.eu, né? Ali a gente conseguiu cruzar as informações, né, desses eventos e provavelmente qual era o satélite em que ele foi identificado e registrado, que eu não estou conseguindo me recordar aqui, mas teve um europeu também. Deixa eu checar aqui o outro. Esses satélites estão na base do Marius? Sim. Você tem principalmente alguns eventos, né, da base dele lá, eu consegui cruzar com as informações desse European Maritime Safety Agency, que é a Agência de Segurança Marítima Europeia, né? Eles têm esses eventos, então foi aí que a gente conseguiu cruzar a informação, porque eu pensei, né, o que eu pensei quando eu tive contato com esse dataset, era como ele conseguiu esses dados. Então eu fui um pouco além, era aquilo que a gente falou, eu fui um pouco além. Então eu falei, como que ele conseguiu cruzar esses eventos? E com base nisso, você tem essa agência de segurança, né, marítima europeia, que ele cataloga esses eventos, e com base nesses eventos, aí sim tem a questão de qual satélite você vai pesquisar. A grande dificuldade de se construir esse tipo de solução, né, é justamente a facilidade de se trabalhar com esses dados, né? Você tem a questão do tamanho dos arquivos, você tem a questão da organização desses arquivos. Então, agora em março, lá na NASA, inclusive, eles divulgaram um programa que eles estão justamente na questão de divulgação e facilitar esse caminho, esse processo que pessoas com menos informações tenham acesso a esses dados, né? Que não seja um desafio, né? O desafio de encontrar o dado era algo absurdo. A curva de aprendizagem assim era enorme, era enorme. Temos mais uma pergunta do Wander agora, que eu vou emendar, que ele quer saber qual é o tipo de pré-processamento básico que você fez nas imagens, se você fez recortes, regiões de interesse nas imagens para treinamento. O recorte, sem dúvida, né? O recorte, sem dúvida, as regiões de interesse não eram relevantes, né? A questão do recorte, ter todas elas padronizadas, em tamanho, né? Todos esses pré-processamentos e questão também de a gente trabalhar a questão do RGB, né? Do gradiente, como ela se apresentava, né? Em diversos cenários, né? Dessa mesma imagem, com diversos, por exemplo, utilizando o R, o G, o B, cruzando com essa informação do infravermelho também. Então, teve que passar o teu pré-processamento, por mais que o dataset do mar ele já estava muito bem tratado e recortado essas imagens, né? Então, todas do mesmo tamanho, era perfeita. Era perfeito. Legal. Temos uma pergunta aqui, né? Mais um bocado de pergunta. Pessoal, estejam à vontade para levantar a mão e falar diretamente. Próxima pergunta, se o Matheus já perguntou, o Eduardo Furlan quer saber mais informações e o código. Esse QR Code que você passou, ele aponta, e eu acho que o Matheus já colou o link aqui para o Space Apps Challenge. Então, Eduardo, se dá uma olhada no chat um pouquinho para cima, já tem o link e a gente vai publicar ele depois.
Uma pergunta da isso. Patrícia Genovez. Ela parabeniza pelo trabalho e pela conquista. Queria saber se você abordou a questão dos falsos alvos que confundem com óleo. Você já falou do sargaço, né, que são as algas. Se tem alguma outra coisa, ou se vocês fizeram um pré-processamento ou colocaram direto as imagens? Teve a questão das nuvens, né, principalmente das nuvens e das algas, né? A gente trabalhou com processamento também dessas imagens para poder validar o conceito que a gente tinha ali, porque por si só o dataset, por mais que ele estivesse bem bonitinho, ele não comprovava a eficácia do código que a gente estava escrevendo. Então, a gente precisou ter que puxar esses dados, fazer o pré-processamento e, de fato, trazer essa acurácia, essa assertividade, né, que era também um desafio na época, né? Como que a gente podia melhorar esse modelo? Então, a gente ficou grande parte do tempo trabalhando em formas de como melhorar esse modelo, né? Como tratar essas imagens, né? Fazer esse processamento e desse dataset em específico. Ok. Nós temos uma pergunta rápida também o Gilberto perguntou os sensores satélites, você já explicou que foi Sentinel-1. O Zé Roberto Garcia, você quer abrir o microfone, Zé Roberto? Bom, enquanto o Zé Roberto abre o microfone. Abri. Opa, vai lá. Esteja à vontade. Tá, obrigado, Rafael. Eu estava clicando na imagem que eu tirei aqui, não funcionava de jeito nenhum. Felipe, quais os seus dados de entrada para treinamento da rede, afinal? Você falou de imagens óticas que tem RGB e o infra, mas você também buscou do Sentinel. Essa imagem que você tem no slide de inteligência artificial mostra um dado de radar, se não me engano. Quais os inputs da sua rede para fazer o treinamento do modelo? Essa resposta um pouco mais técnica e aprofundada era para estar participando aqui o Ricardo Ramos, que foi o principal cientista de dados, ele que acabou construindo esse código, né? Eu vou trazer essa questão para ele, de repente até mesmo gravar um vídeo explicando sobre, a gente poder compartilhar, né, com o Rafael. Eu não saberia dizer especificamente os inputs, né, que a gente tem utilizado. Tem a parte do código disponível em um drive, em um link dentro do projeto publicado. A gente acabou, né, por conta dessa competição, uma das coisas que eles prezam muito é toda a evolução do projeto, né? Então, inclusive os erros também, né, os não acertos é algo muito interessante para eles avaliarem. Então, durante essa caminhada, na madrugada, principalmente de sábado para domingo, a gente foi tentando diversas formas de melhorar a questão da assertividade do modelo. A gente tinha tentado a questão também com o radar, né? Aqui, deixa eu ver, eu tinha até pego uma colinha. Mas não responde a sua pergunta, né? O que eu tenho a respeito do gradiente de fuga e como que a gente solucionou de fato esse problema. Então, vou trazer para o Ricardo, que é o especialista, né, do segmento, para trazer essa resposta para você, tá bom? Tá. Eu tenho outra pergunta. Assim, o modelo foi treinado e ele está em algum lugar. Como que na hora de você pegar o aplicativo, você consulta esse modelo e ele manda a imagem, ele pega a imagem de satélite e faz a detecção e manda o resultado para você? Como que funciona esse processo? O processo inteiro, né? Como a gente concluiu a questão de um protótipo, né? Todo o processo, e principalmente pelos desafios de internet, né, que a gente tinha lá, a gente não conseguia fazer toda essa comunicação direto de pegar a imagem, né, fazer um processamento nela, porque a gente provavelmente precisaria
tratar o arquivo, primeiro o arquivo que está recebendo. Então, quando a NASA liberou os dados, a gente tinha justamente esse desafio de fazer a questão do back-end, né, se comunicar com a base de dados dele para pegar esse arquivo, né, fazer os recortes específicos que a gente conseguia. Então, a gente acabou simulando esse processo. A gente teve até a integração do Node, mas o Node se comunicando já colocando uma imagem que a gente conseguiu ter o acesso, fazer o download, baixar e tratar, né? Então, justamente por esse era um dos desafios, né? E após esse episódio em específico, né? E é uma das melhorias que o Space Apps vem fazendo, é essa questão de tornar uma forma mais fácil e mais intuitiva, mais natural de se acessar esse tipo de conteúdo que está disponível, porque a gente sabe, nossa, tem uma infinidade de imagens, né, e acesso a informações de satélite, não só de uma imagem, pegar a questão do RGB e infravermelho, mas diversos outros inputs, né, tanto espacial quanto terrestre também. Mas não é muito clara a organização deles, né? Você tem que ficar caçando, né, miudeza, link dentro de link dentro de link. Então, nessa competição de 2019, a gente teve esse desafio e foi uma das cobranças que a gente teve lá com eles, né, em março, era de poder tornar isso mais inclusivo, né? E é uma missão deles, tem até um programa que eu estava até com adesivo, mas se chama TAPS, se eu não me engano, que é justamente para tornar cada vez mais acessível esses dados e, segundo eles prometem nos surpreender nessa nova edição de 2023. Entendi. Tá, ok. Só mais outra pergunta. Esse dataset que você usou, ele é de livre acesso? Não, para você ter acesso a ele, você precisa entrar em contato com o Marius Skretnitz, se eu não me engano, que ele é um pesquisador grego do Instituto de Pesquisa. Deixa eu pegar aqui. É o ITI na Grécia. Isso É o desse mesmo. artigo aí que vocês mandaram, Rafael? Ah, tá. Isso mesmo. Beleza. Então, e você precisa entrar em contato com ele, né? Provavelmente explicar a necessidade, o uso que você gostaria. Ele vai te mandar um documento para você assinar, se responsabilizando por esses dados que ele vai estar fornecendo, né? E provavelmente já colocando as condições de uso que você pode ter com eles, né? Mas, como eu disse, é possível você conseguir esses dados, né, sem necessariamente usar o dataset dele. Eu acho que uma coisa muito boa seria você ter acesso ao dataset para entender os eventos que aconteceram e depois fazer a própria pesquisa, né, utilizando essa agência de segurança marítima europeia, que ele cruza essas informações, né, de dados, que é o que você precisa para ter acesso e criar o seu próprio dataset, né? Ah, tá. Tá, ok. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Eu queria pedir para o Carlos Beis ou para o Gilberto Oliveira, eles estão com basicamente a mesma pergunta. Se eles quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para o Felipe, eu acho que fica mais claro para a gente. Então, ou o Carlos ou o Gilberto Oliveira, se vocês puderem abrir o microfone e fazer diretamente, senão eu faço por aqui. Vamos lá. A pergunta dos dois, basicamente, é se você treinou só com dados SAR, com imagem SAR, acho que é um esclarecimento adicional. Se você usou os dados óticos para identificar falso positivo, porque a imagem SAR para a gente ela é uma imagem de sinal, é uma imagem específica, ela não é uma imagem ótica, né? Então, acho que um esclarecimento adicional sobre isso. A gente chegou a fazer com os dois, mas principalmente o ótico, né? Você tem a questão da frequência, né? Mas o ótico foi um dos principais que a gente teve melhor assertividade, tá? Okay. O Gilberto disse que está sem microfone. Gilberto, o Gilberto pergunta também se esse trabalho gerou algum artigo fora o produto do hackathon, o resultado do hackathon. A gente acabou ficando muito refém na pandemia, né? Contar até um pouco dessa história o que aconteceu. Quando a gente recebeu a notícia, né,
Hoje, o processo de avaliação está mais rápido, então você participa em 2023, você vai ter o resultado em 2023, se você ganhou ou não, né? E esse time é muito importante para muita coisa acontecer. Quando nós soubemos, né, e ganhou, né, a questão de notoriedade, né, de sair em mídia, a gente teve, por exemplo, o convite do próprio Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, né, para falar um pouco mais sobre isso lá em Brasília. E foi na semana em que aconteceu o bloqueio, vamos dizer assim, por conta da pandemia, né? Foi, se eu não me engano, ali em meados de março, né? Quando a gente recebeu o convite, no dia seguinte a gente já estava voando para Brasília encontrar, na época, o Marcos Pontes, né? Que estava à frente do Ministério. Confesso que a questão política era né, o nosso principal intuito era poder somar isso, né, de uma forma social, nem era avançar, né, profundamente, era trazer depois, de fato, pesquisadores, né, relevantes. A gente já estava em contato com algumas pessoas, né, que simpatizam né, desse tipo de pesquisa em específico, né, inclusive tinha alguém da USP, se não me engano, na época, e a gente acabou tendo essa dificuldade que as atenções foram para outro caminho, para outro, não só também da nossa equipe, né? Pessoalmente, a gente teve que cada um cuidar ali de si próprio, né, na pandemia, e com que isso acabou reverberando, mas a gente, na época, achou que até o próprio Ministério do Meio Ambiente poderia ter algum interesse ou incentivo ou buscar, né, ter uma notoriedade esse assunto, essa relevância, mas né, deixando política um pouco de lado, não teve essa tanta atenção, imagino que talvez na época por conta de pandemia, né? Mas a questão de artigo não, né? Eu de fato, assim, o artigo do Mário é muito bom, né? Sugiro que vocês leiam. O link você disponibilizou, certo? Que é o Oil Spill Identification from Satellite Images using Deep and Narrow Network. Então, né, você tem esse e, se não me engano, tem... porque na referência eu cito até a página específica que acaba sendo bem interessante, mas nós mesmos não diria que talvez a gente já tinha um nível de pesquisa tão avançado para se tornar um artigo científico, né? Então, basicamente é isso, né? Ok. Pessoal, se mais alguém tiver alguma pergunta, aproveitar agora, falar diretamente, levantar a mão, colocar no chat. Se não, eu vou agradecer novamente ao Felipe. Opa, a Patrícia quer fazer uma pergunta. Patrícia, pode ligar o microfone, por favor. Oi, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa tarde, te parabenizar mais uma vez, você e toda a equipe aí pelo trabalho. E, assim, realmente seria bem legal a gente ter acesso a todos os dados, saber, né, quais foram todos os dados que vocês usaram, porque eu acho, se eu me lembro bem, essa base de dados aí dos gregos, basicamente é radar mesmo, dados SAR. Então, se vocês usaram também dado óptico, infravermelho, é bem interessante, né? Essa junção, né? De múltiplos sensores. Então, é mais nesse sentido mesmo, de saber onde a gente pode conseguir. Bom, talvez você passou seu contato, né? A gente saber realmente quais foram os dados que vocês usaram para treinar a rede, porque tudo isso é essencial para essa questão de falsos alvos, falsos alarmes. E Perfeito. basicamente é isso. Parabéns mais uma Perfeito. vez. Imagina, eu que agradeço. Vou, inclusive, né, tornar mais um compromisso pessoal aí de poder estar disponibilizando e, eventualmente, agora a gente vive num outro momento, né, num momento, numa posição muito mais confortável do que foi a pandemia.
né? E não tenho dúvidas que também o Ricardo tem super interesse em contribuir com isso e está evoluindo, né? Até mesmo esse modelo, né? Muita coisa evoluiu de lá para cá, né? A gente está falando de 3 anos, né? Então, o próprio Ricardo, né, teve muita notoriedade disso e acabou trabalhando com outras empresas, indo para outras empresas e avançando mais ainda o conhecimento em ciência de dados, né? Ok. Miriam, muito obrigada. Imagina. Pessoal, mais Ô, alguma Rafael, pergunta? Vamos lá. eu tenho uma pergunta. Felipe, a gente essa pessoa que é mais antenada aí na tecnologia utilizada, poderia fazer um seminário aqui para a gente de mais aprofundado das tecnologias, de como foi utilizado, como isso funciona? Claro, com certeza. Inclusive, eu até tinha conversado com o Rafael, já tinha estendido o convite, né? Era para ele estar participando aqui também, né? Infelizmente, ele teve uma situação de saúde, né? E não conseguiu estar presente hoje. E seria muito interessante que ele também pudesse falar a respeito, né? Ter uma conversa um pouco mais aprofundada e técnica, né? Com vocês, porque imagino Sim. que muitos gostariam disso também, né? E iria contribuir em muitos outros projetos. A gente Ah, faz o contato, a gente chama ele depois, tenta agendar também a parte mais técnica com ele. Eu queria também, uma das ideias que é chamado o Felipe, porque é o seguinte, né? Felipe, você está falando com um bando de acadêmicos, a gente fica na universidade o dia inteiro, estuda pesquisa, mas é interessante para mim, é muito interessante ver uma pessoa que não está nesse meio, vai lá e se mete no hackathon e ganha o prêmio. É uma coisa para mostrar para os nossos alunos como é que é. Mostrar um pouco da vida fora do INPE também, né? Então, você é de uma empresa, então você vai lá, participou, ganhou uma premiação fantástica. Eu queria dar uma cutucada aos nossos alunos para eles começarem a se envolver nessas coisas também, tanto como participante quanto como organizador de hackathon, que acho que é um componente científico muito importante. E às vezes a gente do mundo da ciência, nós pecamos por não divulgar melhor os nossos problemas, as nossas soluções, tentar envolver a população em geral. Certo? É Pessoal, mais exatamente isso. Exatamente isso, Rafael. Eu acho que é sensacional. Eu tenho paixão por programação também, né? Eu trago meu conhecimento de programação para outros tipos de projeto, né, e de desenvolvimento. Mas isso foi uma necessidade que eu encontrei a partir dos hackathons também, né? Geralmente eu me inscrevia como programador para desenvolver a solução, só que ficava em aberto essa parte de teórica, de conceito, de negócios, de marketing. Então, eu fui complementando as minhas habilidades para poder fazer uma entrega mais consistente, né? Assumindo o papel de gerente de projeto, um líder, um tech lead ali. E aí isso efetualmente acabou, né, acabou sendo eficaz, né, nessas participações. Em 2021, eu participei novamente do Space Apps, fui finalista, ganhei uma menção honrosa, né? Fui quase ali um vencedor global, né? E tem pouquíssimos brasileiros aí que participaram e teve premiação nessa competição, que é algo muito difícil mesmo, né? Bem desafiador. Faço o convite a vocês porque é muito prazeroso, né? Hackathon promove isso, né? É essa troca. Eu já trabalhei no segmento de educação também, né? Eu desenvolvia material didático digital, né, para editoras. Então, editora Pearson, Brasil, FTD, já fiz trabalho para várias delas, sei como funciona também essa parte acadêmica é muito interessante, né? Minha esposa, por exemplo, é professora de matemática, pós-graduada, então, enfim, a gente acaba tendo um mix de, de conhecimentos aqui dentro de casa que acaba incentivando a gente bastante. legal. Bom, pessoal, com isso, eu acho que nós já perguntamos bastante para o Felipe. Eu acho que se a gente sentar, você conversar muito mais. Roberto, só com uma levantada. Quer mais uma? Eu quero. Vai lá. No começo da sua apresentação, Felipe, sua autoapresentação, você falou que também trabalhou já com jogos 3D. Sim. A gente poderia explorar isso aí também de você num outro momento,
porque eu estou com um projeto de ambiental e queria, para engajamento das pessoas, né, em ensino da meteorologia, de coisas ligadas ao meio ambiente, eu pretendo fazer um jogo mesmo que chamasse a atenção, o pessoal usar óculos e navegar pelo ar, pelo mar, pelo oceano. E eu queria saber se você tem experiência nisso e podia passar para a gente um outro momento. Olha, até me arrepiou você falando isso, né? Ontem eu tive o retorno de um cliente, por exemplo, e eu fechei também uma experiência com realidade virtual, né? 360 com óculos VR, né? A gente vai utilizar o Quest 2 para fazer uma solução para ele na feira chamada, acho que é Natural Tech, né? Que vai acontecer, se eu não me engano, em junho. Né? Então vai ser um prazer, porque isso daí é dos leques de serviços que a gente acaba atuando, né? Eu acabo desenvolvendo. Então, a questão de realidade aumentada, realidade virtual, jogos, touches e tudo mais, dá para a gente trazer outros caráteres, né? Como a acessibilidade, dependendo do tipo de experiência que pode ser promovida. E dá para trazer algo ainda mais imersivo, né? Que é o caso desse cliente em questão, que a ideia é ter uma experiência, esse contato com a natureza, né? Desconectar a pessoa ali por um tempo que a gente está determinando e tornar essa experiência imersiva, não só visualmente, né? Que você tem o óculos e a auditiva, né? Mas explorar outros sentidos dele também, como o olfato, né? Então torna ainda mais rica essa experiência. E quando eu falo de conexão, é justamente isso, né? É ir um pouco além. O logo da minha empresa, o símbolo, é um peixe voador, né? Então, a questão de evolução, flexibilidade, adaptabilidade, né? Fugir do óbvio. Então, dá para a gente criar coisas muito bacanas, assim, sem dúvida. Nossa, é um prazer. Bacana. Rafael, depois você me agradece. Já arrumei 2 seminários para você, tá? Mais trabalho, tranquilo. Obrigado, Felipe. Parabéns. Eu que agradeço. Felipe, então eu vou agradecer em nome de todos os discentes aqui da pós-graduação e os colegas que estão participando. Foi um seminário bem atípico. Tem, acho que, mais gente de fora do INPE, daqui da nossa computação aplicada do TIT dentro. Mas a ideia é essa, divulgar conhecimento, mostrar o que pode ser feito. A gente acaba não vendo tudo o que é possível fazer com a ideia genérica de computação aplicada. Então, agradeço novamente, parabenizo pelo prêmio, pelo trabalho tudinho, e a gente volta a entrar em contato para ver outros dados, outras oportunidades. Eu vou colocar você em contato com o Zé Roberto Garcia também, diretamente. Agradeço a todos. E semana que vem a gente continua com os seminários. Muito obrigado. Até a próxima. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenha uma ótima tarde a todo mundo. Obrigado.